pessoal, bem-vindos a mais um episódio em Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado e bora lá direto para o episódio de hoje. O Sylvester Matuszka, ele nasceu em 29 de janeiro de 1892 em Chantavir, que é uma vila que ela é etnicamente húngara, mas que fica localizada no norte da Sérvia. Não se sabe muito sobre a infância e adolescência dele, apenas que ele... E aí, palavras dele, tá? Não dá pra saber se é verdade, eu acredito que seja mentira, porque, né, não faz sentido nenhum. Mas ele disse que quando ele era adolescente, ele foi pra um circo, ele foi visitar um circo, e aí tinha um hipnotizador lá, e ele foi hipnotizado por esse cara, e esse cara teria colocado ele sob o poder de um espírito maligno chamado Léo, que teria iniciado nele uma obsessão por acidentes de trem. Pra mim é muito conversa fiada, porque ele falou isso no julgamento dele depois, então acredite quem quiser, né? Eu não acredito. O Sylvester, ele gostava muito de construir coisas, e por isso ele começou a estudar engenharia mecânica. Mas o início da Primeira Guerra Mundial interrompeu esses estudos dele e ele precisou servir no exército húngaro. E aí, enquanto ele servia, ele se tornou um oficial júnior especializado em explosivos, especialmente na unidade de sabotagem ferroviária do exército húngaro, né, para sabotar a linha de abastecimento, né, do exército inimigo. Então, depois da guerra, ele se estabeleceu em Viena, onde ele construiu uma vida que aparentemente era respeitável, né? Ele tinha uma empresa de materiais de construção, ele era muito bem sucedido, ele tinha ações em vários pequenos negócios, ele também era envolvido em organizações comerciais, ele tinha mulher, tinha filhos, uma família estável, né? Então, assim, parecia realmente, né, um cara super de boa, assim, que um membro funcional da sociedade. As pessoas próximas só acharam estranho porque em um Natal ele deu à filha pequena dele um conjunto de trem de brinquedo, que na época era considerado brinquedo de menino, né? E ele deu pra filhinha dele e a galera achou meio estranho. Mas, enfim, né? Seria só, tipo, uma dica da obsessão dele por trens. Então, retornando com a família dele para Chantavir para comemorar o final de 1930, o Sylvester, ele, assim, decidiu que, né, ele queria realizar os sonhos dele. Então, ele passou a noite da véspera de Natal vagando pelas ferrovias próximas, se concentrando nesse desejo mais profundo que ele tinha durante a vida inteira dele, que é estar presente no lugar de uma grande catástrofe envolvendo trens. Ou seja, vocês sabem o que vem por aí, né? Apenas uma semana depois, na noite daí da véspera de Ano Novo, o Sylvester estava em uma cidade no interior da Áustria e ele afrouxou os parafusos que prendiam a seção dos trilhos do trem. Mas só uma seção, né? E ele também deixou uma nota criptografada ali perto, onde estava escrito assalto, revolução e vitória. Ele era, assim, né, meio fora da casa, porque... Bom, vocês vão entender, né? Ele tentava parecer que tinha outros motivos, mas no fundo o motivo dele era muito simples. E aí, depois que ele preparou, né, isso que ele achou que seria um grande acidente, ele se escondeu em um arbusto próximo e ficou esperando o trem passar, porque ele queria ver. Então, quando o trem passou, sem problemas naquela seção que ele tinha sabotado, ele saiu chorando porque o plano dele deu errado. Um mês depois, ele tentou de novo, e dessa vez ele colocou um trilho solto em cima dos trilhos do trem, né? Então, basicamente, um pedaço gigante de... Gigante não, né? Um grande pedaço de metal pesado em cima dos trilhos. E aí ele esperou, estava todo animado, né? Enquanto um trem vinha em direção ao que parecia ser uma catástrofe inevitável, porque ia descarrilhar se batesse naquele trilho. Mas o maquinista avistou, né, a obstrução dos trilhos a tempo, conseguiu diminuir a velocidade para evitar um desastre, né? Então, não chegou a bater a toda a velocidade, o cara diminuiu, não aconteceu nada. E aí o Sylvester, ele percebeu que ele ia ter que fazer um plano mais elaborado do que tentar só botar coisa em cima do trilho ou tirar os parafusos dos trilhos. Então, né, ele começou a pensar e planejar o que ele ia fazer. Ele tinha dinheiro suficiente para comprar uma pedreira abandonada
e assim ele conseguiu comprar explosivos, porque, né, ele era dono de uma pedreira. E aí ele passou alguns meses estudando e testando explosivos nessa pedreira, e até que ele decidiu que ele estava finalmente pronto, que o plano dele ia dar certo. Então, por volta das 10 horas da noite do dia 8 de agosto de 1931, perto da cidade alemã de Juttenburg, o trem expresso Basel-Berlim estava passando sobre um viaduto quando uma grande explosão destruiu um trecho dos trilhos de cerca de 3 metros. A locomotiva e 8 vagões de passageiros rolaram por um barranco até um campo abaixo, mas devido à queda relativamente pequena, né, ele foi rolando, não caiu assim de uma altura muito grande, ninguém morreu. As pessoas ficaram só com ferimentos leves. Né, apesar disso, né, dezenas de passageiros e tripulantes ficaram feridos, mas não teve assim, nada grave, assim. E aí, quando os investigadores da polícia chegaram nesse local do acidente, eles descobriram ao lado de algumas pontas de fio cortadas e fusíveis uma outra pista, né, deixada pelo Sylvester, que era uma cópia do jornal Der Angriff, que é o ataque, que era o jornal porta-voz do escritório regional do Partido Nazista em Berlim. E aí, por esse ataque ter acontecido num sábado à noite, ele não chegou a ser reportado nos jornais de domingo, porque, né, as reportagens nessa época, né, era muito mais difícil você preparar um jornal, então eles fechavam a redação muito mais cedo, né? Então, nos jornais de domingo, eles não deu tempo deles colocarem essa reportagem sobre o ataque ao trem. E no dia seguinte, né, nesse domingo, em Berlim, 2 policiais, incluindo um capitão, foram mortos a tiros em frente ao Kino Babylon, que era um cinema que muitas vezes era usado como ponto de encontro do Partido Comunista Alemão, que, né, eram os arqui-inimigos do Partido Nazista. Então, além disso, aconteceu lá uma moção que foi apoiada pelos comunistas para conter o governo regional prussiano, e eles tinham perdido o voto popular. Então, assim, quando tudo isso foi noticiado ao mesmo tempo no jornal de segunda-feira, parecia que estava tudo meio ligado, assim, né? Tudo envolvia os comunistas, né? Então, tipo, tudo estava relacionado com eles. E aí acabou que as pessoas relacionaram o ataque do trem também como algo feito pelos comunistas. As autoridades também ofereceram uma recompensa de 100 mil marcos por informações que levassem à prisão dessa pessoa responsável pelo ataque de trem, né? Mas ninguém tinha pistas, né, sobre esse ataque, e a polícia não pôde fazer muita coisa além de esperar, afinal, né, nessa época não tinha muito como você pegar provas, né, de um lugar, então eles só esperaram. E aí, um mês depois, um pouco depois da meia-noite do dia 13 de setembro de 1931, o trem Viena Express passava pelo viaduto de Biatorbag. Não sei se falei certo também, desculpa. Esse viaduto fica na periferia de Budapeste. E o trem estava passando quando aconteceu uma explosão. Esse trem estava passando nesse viaduto que fica a uma altura de mais ou menos 25 metros. Então, é muito alto. E quando os trilhos foram explodidos, a locomotiva e grande parte dos vagões caiu nesse viaduto, com alguns vagões explodindo no impacto. Então foi um acidente muito, muito grande. Acidente não, né? Um ataque muito grande. E aí, nesse ataque do Sylvester, cerca de 28 passageiros morreram e cerca de 120 pessoas ficaram feridas, dos quais essas 120, 17 ficaram em estado crítico. Então, para o Sylvester foi um sucesso, né? Ele saiu do esconderijo dele, ele correu em direção aos destroços, ele estava rindo e chorando, lágrimas de alegria, estava feliz, estava lá, né? Mas as pessoas todas desesperadas saindo dos destroços do trem, ele basicamente se camuflou no meio dos passageiros, ele se juntou aos sobreviventes atordoados, e quando as autoridades começaram a chegar para o resgate, ele dava, assim, os relatos que não coincidiam com dos outros passageiros. Era meio estranho o que ele falava. Então, ele só tinha um machucado, que era um hematoma na testa, que era, obviamente, tinha sido ele mesmo que tinha feito. E as suspeitas sobre ele começaram a aumentar, porque quando ele foi falar onde ele estava, né, de onde que ele era o passageiro, ele falou que ele era de um dos vagões que tinha sido completamente destruído, assim, e não tinha nenhum outro sobrevivente além dele. Era, assim, impossível ele estar naquele vagão e não ter morrido como todo mundo, e ter sobrevivido só com
um hematoma na testa, né? Então a polícia já ficou meio, tá, isso aqui não faz sentido nenhum, né? E para finalizar, ele fez uma reclamação formal contra a ferrovia por conta de uma bagagem que teria sido perdida no acidente. Tipo, provavelmente mais ninguém reclamou de bagagem, porque assim, você já teve sorte suficiente de ter sobrevivido a um acidente horrível de trem, o que você vai se preocupar com a tua mala, né? E ele deve ter sido uma das únicas pessoas, né, a ter reclamado da mala dele que se perdeu no acidente. Então a polícia ficou juntando evidências, né, durante um mês. E aí, depois de um mês, né, em 10 de outubro de 1931, eles tinham evidências suficientes para prender o Sylvester. E aí, logo ele foi para julgamento. E no tribunal, assim, virou atração para todo mundo. Assim, ele era realmente uma figura muito estranha. E ele dava desculpas cada vez mais esfarrapadas, né? Desde possessão demoníaca ao tal do Léo, que é aquela história que eu contei no início, ele contou no julgamento, que foi o Léo que mandou ele fazer. Aí ele falou também que foi Deus. E daí depois ele dizia que tinha fascínio pela violência, enfim. Mas, no fim, ele deu várias desculpas, né? Ele acabou admitindo que a maior motivação dele era gratificação sexual. Assim como muitos serial killers, ele também se encaixa, né, como um serial killer, porque, né, ele tentou matar várias pessoas, a diferença é que, né, ele tentava causar acidentes para matar as pessoas e não matar elas diretamente. Então, chegou a ser feito um exame forense das calças que ele tinha usado na noite do ataque, que revelaram que ele tinha tido orgasmos no momento do acidente. Então, realmente comprovou que ele fez isso porque, né, era um prazer enorme para ele ver gente morrendo num acidente de trem. Mas por conta de toda aquela associação no jornal, né, de foram os comunistas, começou a ter várias teorias de que ele seria um infiltrado comunista e não sei o quê. E aí na Hungria, o governo anticomunista aproveitou todo esse burburinho e todo esse momento e eles declararam lei marcial e começaram a prender os comunistas e suspeitos de serem simpatizantes. Então, eles aproveitaram toda essa baderna, né, para prender a galera. E aí, eles falaram, enquanto estava rolando o julgamento do Sylvester, eles prenderam um cara e falaram que tinha sido ele que tinha feito o atentado aos trens na Hungria. E eles também prenderam os líderes clandestinos do Partido Comunista, o Henri Salai e o Sandor Furst, e eles foram detidos e presos por quase um ano. E depois de um julgamento que durou 2 horas, eles foram levados para fora. Enquanto eles estavam na forca, as últimas palavras deles foram "Viva a ditadura do proletariado", e então eles foram executados. Então, assim, o Sylvester, ele é responsável indiretamente, né, pelo poder pelo fim dos comunistas na Hungria nessa época. Então o governo acabou meio que... o governo não tinha quem se opusesse a eles, né? E acabou matando todos os comunistas por conta do Sylvester. E aí ele cumpriu pena de 6 anos na Áustria, foi transferido para a Hungria com a condição de que as autoridades não cumprissem a pena de morte que ele tinha ganhado lá. E acontece uma coisa muito doida, porque no final da Segunda Guerra Mundial, ele escapou da prisão e desapareceu. E aí tem mais 1 milhão de teoria. O caso dele, até hoje, tem gente que, assim, faz teoria de onde ele foi parar e onde ele foi, o que mais ele fez, né? E existem 2 versões para o que aconteceu com ele. Ambas essas versões têm provas documentais e testemunhais, mas, né, não dá para saber o que realmente aconteceu. Acho que ninguém nunca vai descobrir o que realmente aconteceu. Mas uma das teorias é que ele ficou na prisão até a chegada dos russos, quando ele daria boas-vindas aos soldados como um último prisioneiro, e então desapareceu. Tipo, os russos chegaram lá e soltaram, né, todos presos, e aí ele sumiu. E outra teoria que muita gente aceita é que ele teria oferecido a experiência dele, né, em bombas ao Exército Vermelho em novembro de 42 e desapareceu ou foi morto na Frente Oriental 2 anos depois. De qualquer forma, algumas pessoas afirmam que conheceram ele nos anos 70, quando ele tinha voltado para a Hungria com um nome falso. Outras pessoas também dizem que ele foi levado pelos russos e trabalhou
para eles, até mesmo na Guerra da Coreia, que ele teria sido visto na Guerra da Coreia, lá trabalhando com o exército. E tem muitas... Ele virou meio que uma figura popular, assim, de muitas teorias doidas, porque ninguém realmente sabe aonde ele foi parar. Inclusive, tem um filme sobre a história dele. É um filme de 83, que é um filme húngaro e alemão. Tem esse filme completo no YouTube em inglês, mas não tem legenda, quem quiser assistir. O filme chama Viaduct, em inglês é o The Train Killer. Tá lá completinho para quem quiser assistir toda a história do Sylvester. Tem o cara, o investigador atrás dele, enfim. E tem também outra inspiração do caso dele. É uma música chamada Sylvester Matushka, que é da banda Lard. Pra quem não sabe, era uma banda do Jello Biafra, que é o vocalista do Dead Kennedys. Era, né, o vocalista do Dead Kennedys. Então, tá aí pra quem quiser ouvir também uma musiquinha sobre ele, que conta a história também dele. E ele até hoje inspira, né, várias coisas e cultura pop, porque ninguém sabe realmente para onde ele foi e o que aconteceu com ele. E tinha todas essas teorias das motivações dele, né? Se ele era um revolucionário, se ele era um comunista, se ele era um nazista, mas no fim o cara só era um punheteiro, né? Assassino. E acho que essa é a lição que fica, né? Muitas vezes as pessoas não são quem elas parecem. Então é isso, pessoal. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. Comente aí no Instagram o que você acha que aconteceu com o Sr. Sylvester. E até semana que vem, então. Tchau, tchau.